Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero estar mostrando para vocês essa ferramenta que eu desenvolvi. É uma calculadora do sistema hidráulico preventivo para hidrantes, tá? Então, se você é engenheiro, projetista, trabalhei com um projeto preventivo contra incêndio, você pode estar usando essa ferramenta para calcular ali os hidrantes simultâneos, a questão das vazões e, digo mais, essa ferramenta ela já gera um memorial descritivo, um memorial de cálculo para você apresentar no protocolo do bombeiro. Ele já gera automaticamente de acordo com os dados que você vai colocar ali. Bom, sem mais delongas, vamos direto para a ferramenta aqui. Essa ferramenta vai estar disponível no primeiro link da descrição, tá? Então eu vou fazer uma apresentação geral aqui, certo? Você vai entrar, ela vai estar nessa página aqui. Vou até atualizar aqui para vocês verem, ela vai estar nessa página. Aqui você vai ter informações da edificação do cliente, isso para o memorial, tá? Você vai colocar nome da edificação, proprietário ali, quem for, CNPJ, por aí vai. Aqui você pode colocar a sua logo, tá? Então é uma das funções que tem nesse memorial automático, nessa calculadora, é você poder personalizar com a sua logo ali a marca d'água, né? Você vai ver depois como é que fica. Além dela fazer ali o cálculo conforme norma, né, conforme princípios hidráulicos, né. Então você vai preencher aqui os parâmetros gerais do projeto. E por que falo aqui do cenário? Porque você vai ver que quem trabalha com projeto sabe que você precisa às vezes comparar dois cenários, comparar duas opções, elevar o reservatório ou não, para ver qual que vale mais a pena, se você vai ter que bombear, se subir um pouco o reservatório resolve o seu problema, né, de pressão. Então é interessante isso, é uma função que vai ter aqui na calculadora e eu já vou mostrar para vocês. Então você vai colocar sua vazão. Eu deixei padrão aqui 70, mas é porque eu trabalho em Santa Catarina, então a norma do bombeiro de Santa Catarina exige 70, você vai colocar aí 70 litros por minuto. O fator K do esguicho agulheta aí, padrão para a maioria dos hidrantes, a maioria dos casos, edificações residenciais. Fator K trabalhado aí geralmente 32,5, né? Diâmetro de mangueira, hidrantes simultâneos e a sua cota do reservatório. Essa cota aqui é a elevação relativa ao projeto arquitetônico, tá? Então a gente sempre vai pensar qual a elevação. Isso é importante porque depois vocês vão ver que a gente vai colocar as elevações de cada hidrante aqui, tá bom? Então a cota do reservatório, você coloca ali. E aqui a gente vai agora para os trechos, tá? Bom, como que vai funcionar a calculadora, pessoal? Bom, a calculadora ela está aqui disponível para ferro galvanizado, material ou PAD, tá? Então você vai selecionar aqui o que está usando e aqui você vai selecionar o diâmetro dessa tubulação desse primeiro trecho. Então esse primeiro trecho aqui é do reservatório até o primeiro hidrante, tá? Então a gente sempre vai fazer a calculadora conforme o caminho que a água vai fazer em funcionamento. Então sai do reservatório, tubulação de 65, comprimento de tubo que você tem entre a saída da água, né, ali a tomada da água até a tomada da água do primeiro hidrante. Tem 10 metros. Aqui você vai ter o comprimento equivalente das conexões, tá? Bom, então você preenche aqui a tabela, né, conforme as peças que você vai ter. Nesse primeiro trecho, né, nós vamos ter aí valor de retenção, registro gaveta. Vou colocar 2 joelhos aqui. Uma função legal que tem nessa calculadora é que se você muda aqui o diâmetro dessa tubulação, você vai ver que isso, quando você está comparando cenários, isso é importante, ela já muda o diâmetro, o comprimento equivalente das conexões aqui, tá? Então vou deixar aqui 65 por enquanto. Hidrante, né? Tem hidrante. É a elevação que está essa tomada d'água, ou seja, a válvula globo-angular, né? Essa elevação relativa ao projeto arquitetônico ali, está no 27 metros, mangueira de 30. Beleza, eu vou deixar aqui como tá os outros para a gente continuar. Então, você vai fazer agora o segundo trecho, que é entre um hidrante e outro, e por aí vai. Mesmo processo. Você vai apertar em calcular cenário atual. Agora que ele calculou, ele gera aqui um memorial, vai mostrar para você como que ficou seu memorial, né, uma prévia. Os dados você colocou primeiro lá, as características gerais, a sequência de cálculo, né? É um resumo, né, pessoal?
Aqui já tem o status de atendimento técnico, então a gente tem hidrantes simultâneos, eu coloquei lá 4, o mais desfavorável. Essa planilha, né, esse algoritmo aqui por trás desse cálculo, ele identifica qual que é o hidrante mais desfavorável, né? No caso, é o que está mais próximo ao reservatório ali, por conta da elevação, né? Mas poderia ser o que está mais longe, dependendo do caso, se você está fazendo um galpão, enfim, ele vai detectar qual que tem mais perda de carga, qual que tem menos pressão disponível e vai calcular esses mais desfavoráveis, né? Se você tem mais de 4, enfim, por aí vai. Aqui o dimensionamento escalar da tubulação, do reservatório ponto A, do ponto A para o ponto B, né? Que no caso é referente a esses trechos aqui. Pressão dinâmica disponível, o ganho de elevação, a vazão mínima que a gente precisa e a perda de carga ali no trecho. E aqui está o resultado, né? A gente precisa aí, total, né? A pressão dinâmica requerida, a gente precisa de 7,07 MCA e a gente só tem 3. Então ele me dá o veredito aqui de que o sistema está reprovado por gravidade, porque a gente tem um déficit energético, certo? Daí agora a gente precisa melhorar essa situação, né? E a gente vai fazer uma duplicação de cenário aqui. Então a gente tem um cenário 1, cenário 2 agora eu vou criar aqui, ó, eu vou renomear e vou colocar tubulação e eu vou mudar, na verdade, eu vou botar 80 milímetros. Por quê? Eu só quero mudar agora o diâmetro desse primeiro trecho aqui, para ver o que muda no meu projeto. Então, calcular cenário atual. Bom, ele já me deu um comparativo aqui, ó, do cenário 1 e 2. No cenário 1 eu tinha menos 4, né, de déficit. E agora eu tenho menos 3,6. Melhorou alguma coisa, mas ainda não passou, né? Análise comparativa, todas as opções foram reprovadas. O 80 milímetros, o cenário 80 milímetros é o que exigirá a menor potência da bomba de pressurização. Déficit de 3,26. Agora eu vou duplicar esse cenário aqui e eu vou fazer esse cenário aqui 80 milímetros, reservatório 80 milímetros e reservatório vou subir o reservatório 4 metros, 34 metros, que eu já vou saber, né? 34 metros a cota do reservatório, calcular cenário atual, ele me dá o comparativo dos cenários selecionados e agora finalmente a gente tem o cenário aí aprovado, né? Com folga de pressão hidráulica, sistema funcionando. Mas mesmo assim eu vou fazer mais um cenário, vou duplicar esse aqui e vou voltar esse aqui para 60, ver se passa esse reservatório nessa cota com tubulação de 65. O que ele me deu aqui, ó? Preciso de 7,07 e alcancei 7 MCA. Bom, e daí, pessoal, você vai brincando aqui. O legal dessa parte de cenários é justamente isso. Você mostrar, às vezes, para o seu cliente que você tem opções, né? Bom, você quer subir um pouco mais o reservatório, um pouco menos, aumentar todas as tubulações para 80, né? Poderia fazer isso, né? Vamos duplicar aqui, ó. Colocar tudo 80 aqui, pessoal. Ó. Vou fazer uma coisa exagerada ali, né? Agora passou. Passou, beleza. Passou por 0,74. A gente precisava de 6,26, agora temos 7. Cenário aprovado. Bom, podemos diminuir isso aqui, será? Ó, folga de 0,74, ou seja, se eu descer 1 metro aqui, não vai dar certo, tem que descer menos de 1 metro. Calcular o cenário. Aprovado. E aí, pessoal, vocês vão brincando aqui. Chegou a parte da impressão de PDF. Aí aqui chega a parte do memorial, onde você vai configurar a sua impressão. Você pode selecionar os cenários que você quer incluir no PDF, né? No geral, para o protocolo, você vai colocar o cenário que deu certo, que está aprovado e que você vai usar ali, né, no projeto executivo. Mas se você quer mostrar, às vezes apresentar para o cliente, você pode selecionar mais de um cenário aqui, por fim, né? Bom, vou selecionar esse aqui, o primeiro. A opção
opções de exibição de conteúdos. Eu quero mostrar as informações da edificação, né, e cliente, que são essas informações aqui. Se eu quero mostrar quadro de características gerais do projeto, certo? Que são essas informações aqui. Se eu quero mostrar a tabela comparativa, né, que é essa tabela aqui, caso você tenha mais de cenário, e o bloco de assinatura profissional, que você pode colocar aqui, né, o seu registro do CREA, a cidade. Sou de Barra Velha, né, pessoal? Então vou colocar aqui a data. E gerar o PDF. E tá aqui o seu PDF, né? Memorial de cálculo, as informações, todo o processo. Você vê que ele oculta a parte de comparativo de cenários, né? Ele não faz referência ao cenário que você decidiu, a não ser que você selecione mais de um. E aqui vai a parte da assinatura, né? Você vai fazer no PDF para o protocolo. E você salva. E é isso. Essa calculadora, eu criei ela porque depois de muitos projetos que eu fiz e eu já fiz projeto em KBuilder, né, que calcula pra gente, é um cálculo bacana. Mas hoje, pessoal, eu trabalho com Revit. E o Revit, você depende às vezes de outros fornecedores, de plugins e por aí vai, para poder fazer esse cálculo automático e ganhar tempo, né? Você acaba usando planilhas, já usei planilhas, documentos, plugins, por aí vai. Mas nenhuma ferramenta me atendia, né? Com essa questão dos cenários, com essa questão de personalização, enfim. Por isso que essa ferramenta nasceu para mim resolvendo um problema, né? E eu acredito que muitas pessoas têm esse mesmo problema. Você precisa de um memorial mais personalizável, uma maneira de calcular mais personalizável, onde você mexe e você tem resultados rápidos antes de você mexer no projeto. Antes de você alterar o projeto, as tubulações, você já saber o que você vai fazer. Porque é aqui que está o segredo dessa calculadora. Você mexe nos parâmetros, ela te dá o resultado e você sabe qual caminho seguir. Você não vai ficar no chute, né? Porque ela segue aí o cálculo conforme as informações que ela tem, que você deu, né? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que já me prolonguei demais, né? Eu vou deixar o link, como já falei no primeiro link da descrição, né? Tá o link do meu site, ali você vai achar a calculadora. E se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Tchau, tchau.